Boa noite a todos. Só dando continuidade a um programa aqui do MAC, que foi iniciado em 2010, chamado MAC Encontros Artistas. Inicialmente ele estava ligado ao grupo de estudos de crítica e curadoria do Departamento de Artes Plásticas e, enfim, uma relação do Departamento de Artes Plásticas com o MAC, com a ideia de trazer a cada semana artistas que viessem falar sobre o seu trabalho, sobre a sua trajetória. E durante esses vários encontros, houve períodos em que a gente trabalhou com artistas muito jovens, depois com artistas já consagrados, ou outros artistas em meio de carreira, e nesse semestre nós estamos tentando estabelecer um equilíbrio entre essas várias gerações. Acho que tem sido uma experiência importante para o museu, que é uma forma do museu se reaproximar do público que interessa tanto, que são os artistas contemporâneos, né, que afinal de contas é o foco do museu. Isso tem sido, ele foi iniciado no museu, na sede da cidade universitária, que a gente optou por trazer para cá agora esses encontros. Então, aos poucos a gente vai percebendo que ele está já servindo, como todos esses encontros são gravados, são filmados, para servir também de base para estudos, para os estudos que têm sido feitos, que serão feitos sobre a questão da arte contemporânea no Brasil. Enfim, nós trazemos artistas de várias regiões do país. Enfim, já tivemos artistas que vieram de Belém, que vieram do Rio Grande do Sul, enfim, de vários estados. E dentro desse processo estamos tentando atender essas várias gerações de artistas. E, enfim, dentro desse contexto, a gente achou que seria importante fazer uma aproximação mais efetiva da Germana, com o MAC, né, para vir falar sobre o seu trabalho e apresentar alguns aspectos da sua trajetória. Então, eu queria agradecer. Agradecer a vocês. Passa a palavra para ela. Obrigado. Bom, queria agradecer ao MAC no convite. Fiquei muito feliz com esse convite de vir falar aqui sobre a minha trajetória. Então, assim, eu organizei umas imagens de 92 para cá, mais ou menos 20 anos, que é da onde o meu trabalho ficou mais formalizado, tá? Mas para vocês entenderem um pouco isso, eu vou contar o que veio antes, só para que acho que muitos de vocês bem me conhecem, tá? Então, assim, eu sou uma artista que nasço assim gostando de desenhar. É uma coisa intrínseca, desde criança eu gostava de desenhar. Desenhar em preto e branco, né? A maioria das crianças gosta de cor, e no meu caso não, foi uma coisa bem de menina mesmo. Eu gostava de desenhar preto e branco, grafite, nanquim, etc. E aí nunca cheguei a formalizar isso como estudo na adolescência. Então, para mim foi difícil optar por carreira, porque eu não vislumbrava virar artista. Achava que era uma coisa muito longe. Eu fui fazer faculdade de Belas Artes e virar artista, né? Então, eu tinha essa relação com o desenho muito próxima, mas era uma coisa mais intimista minha, caseira, etc. E aí eu fui fazer faculdade de antropologia, né? Minha primeira formação foi em antropologia. Só que no final do primeiro ano de faculdade, eu acho que eu saí para o mundo, eu saí para a rua, eu estudava no centro da cidade do Rio de Janeiro, e aí eu comecei a frequentar muito os museus, né? E aí essa coisa começou a ficar latente, que eu queria estudar artes plásticas, que eu queria formalizar o Instituto de Arte.
E eu resolvi fazer a PUC, fazer as duas faculdades. Então eu fui, entrei na PUC e fiquei 1 ano fazendo as duas faculdades. Só que a formação na PUC nessa época, dos anos 80, era muito fraca. E eu fiquei muito desapontada, assim, e larguei e continuei a minha formação em antropologia. Então eu terminei minha formação de antropologia, eu trabalhei com pesquisa, eu trabalhei especialmente com pesquisa com índio, no Museu do Índio do Rio de Janeiro. Mas aquela vontade lá sempre latente de mexer com a arte, né? Até que no final da faculdade eu soube que existia o curso da Escolinha de Arte do Brasil, que é um curso formado pelo Augusto Rodrigues, naquelas correntes de escola de arte e educação, quando começaram no Brasil. E é um curso que é um curso de formação para várias áreas, psicologia, de arte, de quem trabalha com música e quer trabalhar com musicoterapia. Quer dizer, é um curso que abrange várias áreas ligadas à arte. E eu fui fazer esse curso, que é um curso de 1 ano. E nesse curso a gente tem formação nas diversas linguagens e eu me identifiquei muito com a gravura, especialmente com a gravura em metal. E aí eu comecei a fazer então gravura em metal, a desenvolver um trabalho próprio de gravura. Mas era um trabalho figurativo, intimista, onde as imagens eram pequenininhas em gravura em metal, né? E nesse tempo eu vim morar em São Paulo. E comecei a fazer um mestrado na ECA de Arte e Educação, fiz 6 meses um mestrado de Arte e Educação e vi que eu queria mesmo desenvolver o meu trabalho de artista e resolvi voltar para a faculdade. Foi aí que eu fiz FAAP e veio toda a minha formação, tá? Bom, então a primeira linguagem que eu desenvolvo por um tempo grande foi a gravura, especialmente a gravura em metal, né? E aí, trabalhando com a gravura em metal, a gravura em metal, para quem não conhece, tem o que a gente chama de cozinha, que é toda uma experimentação, onde você trabalha com vários ácidos, com vários materiais para vedar a placa. Então você está o tempo todo experimentando vários procedimentos. Você trabalha com açúcar, você trabalha com um monte de material diferente na gravura em metal, né? Então esse procedimento da gravura em metal começou a me instigar essa coisa da experimentação nas artes plásticas, né? E depois que eu saí da faculdade, durante a faculdade experimentei vários materiais diferentes, pintei, desenhei, fiz escultura, fiz de tudo, mas eu acho que foi mais ou menos nessa época, que é no começo dos anos 90, que eu comecei a pesquisar vários tipos de materiais e eu comecei a desenvolver um trabalho com asfalto, né? O asfalto ele veio da gravura de metal. A gente usa um material para vedar a placa, que é o Neutrol, que é um tipo de asfalto. E eu gostava muito dessa matéria do Neutral, porque era uma matéria que não era preto nem marrom, tem cor, não tem cor, e tinha uma plasticidade interessante, né? Então, esses desenhos que eu vou começar a mostrar, aí eu queria que agora você baixasse a luz um pouquinho. Então, isso aí mais ou menos é a década de 90, e eu comecei da década de 90 e eu começo a experimentar esses desenhos com um tipo de asfalto, né? Então, nesse primeiro momento, a formalização era muito junta com o fundo do papel, né? Eu trabalhava com papel ainda, só papel, e o fundo, nesse momento, era muito precioso para mim. Eu gostava dessa mistura, né? Dessa coisa não indefinida, quase que uma lama
do fundo, então a formalização ainda era pouco definida, né? As dimensões também, nesse momento, ainda eram bastante tímidas, né? Eram papéis de 50 por 70, de 40 por 60, e eu começo a experimentar uma gama grande de papéis, que vão dos papéis mais delicados, tipo papel de arroz, papel manteiga, e vou experimentando vários tipos de papel. Então os primeiros são esses mesmo. Peraí, está passando. Para baixo. Esse aqui era para cima. Então, o asfalto, para quem não sabe, não é uma coisa quente, esse asfalto que eu uso. É um asfalto que é uma pasta que eu diluo conforme o que eu estou querendo. E eu trabalhava sempre o fundo do papel antes, com o asfalto mais diluído, com o pincel, e depois o desenho em si com esse asfalto mais denso. Tá? Bom, aí, nesse momento, eu ainda estou experimentando vários tipos de materiais. Né? Esses desenhos foi várias séries que eu fiz com têmpera de café, né? O café como pigmento. Tá? Já é uma exposição grande que eu fiz no Centro Cultural São Paulo, onde eu já passei do papel para tecidos. É um tecido fino de algodão e eu começo nesse momento a formalizar um pouco mais os desenhos, né? Ainda tem esse impregnamento do fundo, ainda eu estou trabalhando com esse fundo que meio mistura as formas, mas eu já começo a formalizar mais e a definir mais essas formas, e aí é o primeiro momento onde essa dimensão ganha outro corte, né? Tem trabalhos aí que tem 3 metros, por 2 e pouco. Então, são os primeiros trabalhos que eu ganhei mais espaço e consegui sair daquela coisa mais intimista mesmo, da gravura e do papel pequeno. E de quando que é essa exposição? Essa exposição foi em 95. Bom, aí eu comecei a mudar muito o desenho, mudar um pouco, e eu passei do tecido para o papel encorpado. Então, eu comecei a trabalhar com papel espesso, forte, tipo papel fabriano, 300 gramas, assim. E aí, nesse momento, eu queria diferenciar a figura desse fundo, tá? Embora eu acho que em vários momentos se confunde muito o que é figura, o que é fundo. Em muitos momentos do meu trabalho, o fundo se torna figura, a figura se torna o fundo, quer dizer, tem uma conversa com isso. Nesse momento eu queria diferenciar esses dois elementos e eu comecei a limpar bem o fundo, né? E aí usar esse papel, porque antes os tecidos eram bem fininhos, ainda tinha uma densidade um pouco,
parecido com papel de arroz, com papel manteiga. Nesse momento, esse papel é um papel grosso, pesado, né? Que o branco do papel ele aparece como elemento, como matéria, né? E a cor você introduz nesse momento? Não, ali está aparecendo cor? Tá, azul e não amarelo. sei porquê, aqui na tela não aparece. Tá vendo o amarelo e o azul? É alguma coisa do PowerPoint, não é? Não, Uma contribuição do Uma foto de coisa. Josimara, você tem alguma influência pela Tomiotaki? Sim, não. Uma acredito de mudar sempre de plataforma. De quê? De você mudar de material, sempre trabalhar com a forma. Não, com a Tomiotaki não. Não. Eu fui ver melhor o trabalho da Tomiotaki bem mais recentemente. Nessa época eu conhecia muito pouco do trabalho dela, né? Então, assim, para falar, quem talvez tenha... eu fiz mestrado na ECA, né? E eu fiz uma tese, até esqueci de falar no começo da fala aqui, do meu tema, que é o percurso do desenho. Quer dizer, eu trago sempre essa discussão do desenho, que é a origem da onde vem o meu trabalho, que é no desenho, que é isso que eu contei para vocês no começo aí um pouco, que é essa necessidade que eu sempre tive de desenhar da forma e do preto e branco, né? E a minha tese chama Lugares do Desenho, onde eu discuto um pouco essas questões do desenho, e não só o desenho no bidimensional, no papel, mas o desenho como desígnio, né? Como essa marca que pode estar no desenho, que pode estar na escultura, e que é o que eu discuto sempre no meu trabalho. Quer dizer, eu não trabalho, mesmo quando eu trabalho com essas formas, que é com pincel, que é aguada, e que tem muita gente que diz que isso é pintura. Para mim não é, porque é muito a questão da formalização, sabe? Do tempo que você constrói a imagem, e eu estou sempre discutindo a forma em si, com a escultura, com a fotografia e com o que a gente pode falar que é desenho. Quer dizer, sempre são essas questões que eu estou querendo pensar, né? E aí, nesse sentido, eu acho que os artistas que foram muito importantes para mim, primeiro numa tradição mais longe, é o Manet, por conta das manchas pretas e da pintura chapada, né? Depois a série de desenhos do Serrat, são assim, imagens que sempre foram muito fortes para mim, né? Então, não a questão da cor, da pintura, de nenhum dos dois, mas mais a questão da forma e do negro como mancha, né? E depois, mais na tradição brasileira, seria especialmente o Guild, né? E o Guild, os neoconcretos, nesse sentido de pegar qualquer coisa e formalizar, ou no sentido de estar questionando o suporte como figura fundo. Então, esse pensamento todo do neoconcretismo é uma coisa que é importante para mim, e alguns outros artistas, especialmente a Mira Schendel, a Eva Hesse, o Boy, são artistas que eu sempre pensei, vi, e são bastante presentes, eu acho, na minha discussão. Tá? E o Serra não? É a questão que se colocou muito na minha tese, né? Olha, o Serra é mais de um tempo para cá, né? Eu comecei todo esse processo do preto, do negro, sem conhecer a obra do Serra, né? O Serra é de um tempo para cá, aí, com certeza. Mas é um processo de muito tempo até eu ver o Serra, sabe? Então eu não coloco o Serra como
uma pessoa que foi... Hoje eu sou apaixonada pelo Serra, acho máxima a gravura dele e tal, mas eu conheci o trabalho do Serra muito depois de eu já estar fazendo isso, assim, conheci de verdade mesmo. Então, na minha tese, a Carmela e o Alberto Stachinari me questionavam muito isso. Eu falei, gente, mas por que eu vou botar uma pessoa como referência se ela não foi referência? Né? A mesma coisa que a pergunta que ela fez da Tomi Otaki, que tem aquela série de pinturas abstratas, tem uma pintura na Pinacoteca, que é bem conhecida, preta e branca, que hoje em dia eu vejo aquela pintura, eu acho que tem uma referência com o meu trabalho, mas não tem nenhuma, né? Eu não olhei aquilo de forma nenhuma, eu olhei aquilo muito mais recentemente. Né? Bom, então ali, ó, gente, onde vocês estão vendo azul e amarelo, não tem azul e amarelo, né? Isso ainda é a questão do preto e da formalização, né? Bom, todos esses que eu estou mostrando, 2, 3 trabalhos, eu desenvolvi séries grandes, tá? Bom, aí eu comecei mais uma vez a experimentar material, querer mudar meu trabalho, fazer uma outra coisa e tal, e também como uma referência da gravura, não sei nem dizer como nasceu, apareceu a experimentação da resina da Mar no papel fininho, né? E aí eu percebi que a resina da Mar, ela tornava o papel, quando ele tinha uma gramatura fina, ele tornava transparente. E aí eu comecei a fazer experimentação com vários papéis e aí eu desenvolvi uma série de trabalhos com essa resina, né? Onde agora não tem mais o preto e eu, na verdade, eu pinto o fundo em vez de pintar a figura, né? Se é que se pode falar assim, dessa figura e desse fundo. Então eu trabalhei com papel que tem uma gramatura média e eu passava algumas camadas dessa resina para criar essa transparência, e aí aonde eu não tinha trabalhado ficava o branco no papel e se tornava a imagem, tá? Então essa foi a primeira exposição que eu fiz na Capela do Morumbi. E aí saiu uma coincidência meio absurda, quer dizer, como vocês veem, meu trabalho originalmente tem essa forma orgânica, eu já estava trabalhando com essa questão do duplo e com esses desenhos orgânicos, né? E aí eu conheci a capela e eu não atinei que a forma dos meus desenhos tinha tanta familiaridade com esse espaço. No dia que eu fui instalar os desenhos lá, eu fiquei incomodadíssima, porque parecia que eu estava fazendo uma releitura da capela, e que para muita gente que não conhecia meu trabalho, achou que eu tinha feito isso mesmo. E eu fiquei muito incomodada, mas aí não tinha jeito, eu já tinha que abrir a exposição e tudo. E até com essa questão, né? Porque depois eu mostrei esse trabalho em galeria, ou eu emoldurei no fundo branco, então fica uma transparência com branco. Aí fica exatamente as cores da capela, que é onde fica transparente, tem atalho atrás, né? Então foi muito engraçado, assim, sabe? Ó, mais uma vez, não tem o amarelo nem o azul, viu, gente? Então, eu acho que assim, essas formas, também de uma maneira que eu acho que eu estou querendo discutir esse limite dos materiais, até onde o material aguenta, que, por exemplo, com asfalto, eu usava o asfalto, que é um material denso, pesado, em cima do papel de arroz, então, na verdade, eu inverto a situação, não é mais o suporte que suporta a matéria, sim a matéria que segura o suporte, né?
Então, da mesma maneira que eu acho que eu estou discutindo esses limites do material, eu estou, desse jeito que eu construo a imagem, onde tem sempre duas imagens e elas estão quase se tocando e não se toca, né? Então, eu acho que eu estou querendo também discutir um pouco esse limite das coisas do mundo, do que é possível, do que não pode ser tocado, etc. Né? Bom, aí eu fazendo esse processo de trabalhar no papel para fazer com que ele se torne transparente, eu tinha que passar várias camadas no papel e eu comecei a perceber que tinha os escorridos e que aquele assunto me interessava, que eu queria elucidar aquele assunto que era as várias camadas, não só simplesmente mostrar uma coisa chapada onde tem as duas formas, né? Então eu pensei que eu poderia colocar uma cor na resina para aparecer essa questão da matéria, que é quase, nesse momento é quase pintura, mas na verdade o que eu estou querendo é ainda a questão da forma, sabe? E aí eu pensei muito que cor colocar, né? Que não era uma questão de colocar um monte de cor, era a questão de escolher uma cor para elucidar isso. No primeiro momento eu pensei em colocar cinza, né? E aí depois eu falei, não, cinza não, vou usar cor, e aí, vou usar azul. E aí eu achei interessante, assim, uma leitura que o Luiz Renato Martins fez. Eu fiz uma exposição no Sul, que ele fez um texto, e ele fez uma leitura que eu achei interessante, que eu não tinha formalizado dessa maneira, que era que eu intuitivamente tinha escolhido o azul, porque o azul era da mesma maneira que o Cezanne escolheu para mostrar a questão do ar, né? E como eu colocava, não sei se dá para ver, eu não encostava esses trabalhos na parede, eu colocava a 30 metros assim na parede. 30 centímetros na parede. Então tinha a questão do ar, da sombra, tudo. Então achei que foi uma leitura interessante que ele fez também, né? Então todos os trabalhos que eu fiz com cor dessa série, eu trabalhei sempre com azul. Eu variei no azul, mas eu trabalhei sempre com azul, né? Então fiz essa exposição, que foi a minha exposição de mestrado no Centro Cultural da Maria Antônia, né? Que tinha os trabalhos transparentes e tinha a série dos azuis, né? Bom, aí, assim, era uma questão na minha cabeça que eu tinha muita vontade de sair no tridimensional. Eu fazia os desenhos, mas eu sempre queria sair no tridimensional. Então, eu já tinha feito alguns ensaios que eu nunca mostrei muito anterior a isso, mas eu tinha feito vários ensaios, vários com parafina, inclusive, mas não tinha formalizado assim como série e colocado numa discussão, numa exposição. Até que no mestrado eu quis fazer um trabalho tridimensional e eu fiz essa série que eu chamo de relevos do chão, e onde sempre são as duas figuras, né, como na série dos desenhos, mas de parafina, e eu vou variando assim essas. Quer dizer, na verdade, assim, eu crio algumas formas, né, algumas formas, e eu vario o tamanho dela como se elas estivessem mesmo entrando no chão, saindo do chão, né? A ideia é um pouco isso, né? Aí, como vocês podem ver, mais uma vez, elas são tridimensionais, mas ainda é uma coisa que está quase, como na que chama relevo, né? Mas tem uma conversa com os desenhos e tal. E eu fiz essa exposição em São Paulo e fiz no Paço Imperial no Rio de Janeiro.
Bom, aí também a mesma questão da fotografia, tá? Eu fotografo desde cedo e eu fotografo várias coisas, mas até essa série de fotografia eu nunca tinha formalizado como trabalho plástico, tá? Eu fotografava mais para mim, mas não mostrava, tal. E aí nesse momento eu fiz essa série de fotografia que eu achava que tinha uma conversa muito grande com esses desenhos da Resina da Mar, tá? Não só com os desenhos da Resina da Mar, mas com o desenho em si que a fotografia tem. O desenho da areia, que a água cria na areia, né? Então isso me levou a querer usar essa imagem como elemento plástico, tá? Aí muitas vezes, a partir daí que eu trabalhei com várias séries de fotografia, muitas vezes as pessoas me perguntam se eu fotografo para desenhar. E não é ao contrário, assim, eu fotografo o que me chama atenção na natureza, né, a partir de uma formalização anterior. Quer dizer, o assunto do meu trabalho é o próprio trabalho, mas eu desenvolvo assim com várias séries. E a fotografia nasce posterior, ela não é anterior às formas, tá? Quanto elas velhas? Vou falar agora direito, né? 1,20 m por 80. Então, essas fotos, na época, eu já queria ampliá-las e fazer em metacrilato, porque já existia no Brasil, fora do Brasil, metacrilato. Mas só que no Brasil, por essa característica dela, do brilho, por essa conversa com o trabalho da resina, só que não existia no Brasil ainda metacrilato. Então eu não cheguei eu ampliei, mostrei em exposição, tudo, mas eu nunca fiz o acabamento dela. Mas hoje em dia, se eu fizesse, eu faria em metacrilato, né? Que eu acho que tem a ver com essa densidade delas. Elas são de quando? As fotos, 2002, mais ou menos. Aí a exposição é parecida com a da Maria Antônia, mas não são os mesmos trabalhos, elas foram montadas no mesmo período. Para quem não conhece, é no Paço Imperial, no Rio de Janeiro. Bom, aí eu voltei de novo para o asfalto. E na verdade, assim, o asfalto, desde que eu comecei a trabalhar, eu nunca parei de trabalhar com asfalto, trabalho até hoje e acho que vai ser um material que eu vou trabalhar a vida inteira, porque eu tenho uma relação com essa matéria, eu acho ela muito interessante, então eu acho que eu estou levando ela para todos o máximo de experimentação possível. Então esse é um outro trabalho que eu desenvolvo o desenho de outra maneira, né? O desenho estava super definido, numa imagem grande, tomando o espaço todo, e aí eu fragmento o desenho totalmente. Aí é uma série de desenhos que são assim, cada desenho tem 35 por 50, e eu construo esse painel que tem 2 e pouco por 7 metros, tá? Então, eu não fui... sempre cada desenho tem esses 2 elementos e eu fui fazendo os desenhos quase como uma brincadeira, assim, criando as formas
e depois que eu monto o painel todo. Eu não vou fazendo, já pensando, não tenho projeto de fazer cada desenho de uma determinada maneira, não. Eu fiz todos os desenhos anteriores e depois eu fiz esse percurso de tornar o espaço mais vazio ou mais cheio pelos acúmulos, pelos encaixes, tá? Aí é uma exposição que eu fiz no projeto no Rio de Janeiro, os Amigos da Gravura. O Museu Chakra do Céu desenvolve um projeto há muitos anos, onde ele convida um artista a fazer uma gravura e aí mostrar no espaço a gravura. Aí eu não quis fazer simplesmente uma gravura, então eu fiz a placa de metal, que tem essa mancha preta, e cada uma eu imprimi com uma monotipia diferente. Então, na verdade, acaba sendo monotipias separadas, né? E aí eu montei desse jeito, com um grande painel. Bom, aí começa uma exposição que foi feita na Pinacoteca do Estado, onde eu quis, aí talvez sim, o Serra talvez tenha influenciado, porque os desenhos são maiores, quer dizer, eu cada vez mais cresci no meu desenho, né? Então, esse desenho tem 5 metros por 3, 5 e pouco por 3, tá? Então, eu na verdade, eu utilizo de vários papéis para fazer uma forma só. É o oposto daquele painel anterior, onde cada papel tinha uma forma que ela funciona sozinha, mas ela funciona com o painel também todo junto, né? Aqui não, aqui é um desenho só que eu por questões técnicas eu tenho que desenvolver em várias partes. Eu não consigo fazer esse desenho num papel só, tá? E aí, assim, o que acontecia também, que eu esqueci de falar, é essa questão do óleo, do asfalto, né? Quando eu me dei conta que o asfalto no papel branco, que é um papel de algodão, que tem densidade e tal, ele tinha dependendo da quantidade que eu colocava e da quantidade de óleo, etc., ele trabalhava e criava esse halo. Então eu comecei a usar isso como recurso de aumentar ou diminuir, como um elemento a mais na imagem. Embora eu não tenha total domínio disso, às vezes eu quero fazer mais, não consigo, e etc. É um pouco o acaso também. Essa exposição na Pinacoteca, onde mais uma vez eu trabalho o tridimensional, mas também com relevo de chão. Aí é mármore e granito preto e mármore branco, tá? Então eu dividi o espaço da Pinacoteca, fiz 2 salas. Numa sala eu coloquei as peças de mármore e na outra sala eu coloquei aqueles 2 desenhos, painéis grandes de desenho. E também uma série de gravura parecida com a da Chakra do Céu. Só que dessa vez eu fiz 3 matrizes diferentes, vamos ver já. São 3 matrizes, essa. E o fundo também sempre uma monotipia com pigmentos de terra. E aí eu fico variando também a posição do preto para baixo, para cima, para criar um certo movimento. Aí o pigmento o papel é preto? Não. O preto é a impressão. O preto é a impressão, o papel é branco. E o papel é grande, tem 80 por... Não, 1,80 m por 70.
Ah, você trabalha no papel antes da impressão? Eu faço uma monotipia, uma cor, imprimo, depois eu imprimo preto. Tá. Os três. Bom, mas aí uma outra série de fotografia, né? Eu fiz uma série de fotografia que não está aqui, que eu fiz com o meu corpo, na época do mestrado, que eu fiz com o meu corpo, assim, essa coisa de pintar o cabelo, eu pinto o cabelo desde muito cedo, vermelho, eu tinha o cabelo na cintura, e toda vez que eu tomava banho e pintava o cabelo era meio um acontecimento. Aí eu fiz uma foto que eu chamei, um trabalho que eu chamei de imagem cega, que eu fotografava a água escorrendo no corpo. Aí depois eu fiz uma outra série, que é essa aí, que é com tinta branca no corpo negro. Depois eu fiz com cores também. E sempre utilizando esse pedaço do corpo onde tem um desenho que me interessa, que eu acho que tem a ver com as formas que eu crio. Esse aí é um painel que eu fiz para a Bienal do Mercosul, onde eu introduzi a questão da cor também, de novo o azul. Também não sei porquê. Mas eu queria que tivesse uma cor. Aí nesse momento eu queria que tivesse uma cor para conversar com o meu. Um outro painel, desenho grande, a Galeria Maria Azul. Bom, aí eu comecei a utilizar de fato essa ideia dos tons, do asfalto, da transparência, né? Então eu comecei a desenvolver um trabalho que é quase de aquarela com asfalto. Então o asfalto dissolvido com solvente e aí criar essas diversas transparências e trabalhar com essa questão dos encaixes, da forma que quase... Mas aí nesse momento, como eu queria essa coisa da transparência, eu sobrepus, e nessa série que eu chamo Arrabaldes, eu crio essas sobreposições. Uma outra série de desenho, essa escultura que está no espaço não é minha, essa é uma exposição coletiva, e onde eu inverto também um pouco a situação, eu pinto todo o fundo do papel e eu deixo quase que uma linha sem pintar, que é onde vocês estão vendo o desenho, né? Então, mais uma vez, eu estou invertendo a situação, eu estou pintando o fundo e deixando o branco que seria o desenho. Também o painel, são várias partes. Esses outros trabalhos do fundo, uma outra série, tem que vocês vão ver melhor daqui a pouco, que é também as mesmas formas, mas é a parafina e o papel pintado com asfalto. Então, estou o tempo todo meio misturando esses materiais, experimentando essas possibilidades dessa conversa, dois materiais. Aí, ó, parafina, eu primeiro faço a parafina e depois eu pinto o papel. Então, essas reentrâncias que o asfalto faz na parafina também é um elemento que eu acho interessante.
Bom, aqui já é uma exposição que eu fiz no Rio de Janeiro, uma galeria, então eu vou mostrar a exposição toda. E eu quis fazer essa montagem, né? Em cima, então, na verdade é quase como dois trabalhos. É um trabalho em cima e embaixo são fotografias, mas como o trabalho de cima tem essa questão da linha do horizonte e se chama Guanabara, e embaixo são fotos de água, eu achei que tinha uma conversa e eu quis fazer essa montagem. Tá? Eu já fiz montagens de maneiras diferentes, mas essa primeira montagem eu fiz desse jeito. Bom, o relevo é de parafina e é quase como uma coisa figurativa mesmo, de paisagem, e o fundo é negro, né? E as fotos são fotos do fundo do rio, onde eu estava num lugar que tinha essa questão, e isso me chamou muita atenção e eu fotografei também a partir da ideia do meu trabalho. Aí são dois painéis grandes no fundo, depois tem outros painéis de desenho daqueles que eu já mostrei, e eu fiz também, não sei se tem foto aqui, aqui já são outras fotos, que é da cachoeira, são 7 fotos. Bom, aqui não é pedra, é uma quantidade de peixe, tem a mesma ideia das pedras. Essas fotos das cachoeiras também, o que me chamou atenção nessa cachoeira não é simplesmente o volume da água de ser cachoeira, mas ela é muito alta, tem 400 metros de altura e tem essa diluição da água. A água não cai inteira, ela vai diluindo no espaço. Então, isso que me chamou a atenção como matéria, né? E essas imagens das cachoeiras eu ampliei, como dá para ver assim, que eu ampliei por 1,70 m. Então, bom, aí já outra exposição que eu fiz, e aí os trabalhos um pouco diferentes, mas eu continuo com essa pesquisa do tridimensional, dos relevos, e aí nesse momento eu misturei mais um pouquinho ainda, quer dizer, eu trouxe a parafina para misturar com granito. Então eu faço esses objetos mais geométricos, né? Então mais rígidos, e corto eles desse jeito e coloco uma placa de parafina, tá? De papel molhado em parafina. Estou discutindo também essa questão do frágil, muito delicado, uma coisa mais... Esses trabalhos, eu achei que eu tinha posto os outros, mas tudo bem. Esses trabalhos são os trabalhos mais atuais que eu mostrei esse ano na Galeria Marina Hazuki, que de uma série que eu chamei de Da Cabra, que dá nome ao meu livro, porque tem um poema do João Cabral de Mello que fala desse ser que é a cabra, tá? E o poema é um poema que eu conheço há muitos anos e que me chama sempre a atenção, e que fala do negro, e que fala da especificidade do bicho cabra. Aquilo sempre me chamou muita atenção, eu quis sempre utilizar de alguma maneira, e aí esse ano eu resolvi utilizar no nome da exposição e depois no nome do livro. Bom, esses trabalhos são em tela, com asfalto, e esse relevo é de chumbo.
eu moldo o chumbo separado, depois eu coloco ele na tela. Aí também mostrei uma série de relevos com parafina. A forma deles tem uma conversa. E aí eu criei esses dois trabalhos tridimensionais também, que são esses bancos, que eu chamo de banco, né? Onde é um banco de madeira e tem esse desenho, que é quase um desenho do rio, e eu encho de parafina e deixo escorrer no chão, assim, criando essa coisa da matéria, que você não domina, que ela transcende o que você quer, as músicas. E ao fundo eu criei também uma série de trabalhos em tela com o asfalto. Bom, é isso. Perguntar alguma coisa? Você falou dos diálogos que você estabelece com os artistas e tal. Tem aqueles trabalhos que você faz que ficam nas linhas brancas, né? Ali tem uma conversa muito bonita, me parece, com Matisse. O Beto fala isso também. Beto Sinai. Tem o que eu fiz, o que você tem a declarar sobre isso? Eu sempre via muitos desenhos de Matisse de linha. Eu adoro os desenhos de Matisse de linha. É quase como negativo, né, dos desenhos dele. Mas eu acho que seria legal ver juntos, né? Eu fiz uma série dessa também com mármore. Em vez de ser a linha, era um relevo de mármore, bem fininho assim, sabe? E tem uma alegria, apesar de ser da predominância do negro, eu acho que a linha é tão poderosa ali que ela traz algo de alerta. Nesse trabalho? Nesses trabalhos. Tem um movimento, né? Tem. O olho não fica parado. Então. E você reconhecia isso no trabalho? Não, antes do Beto falar, não tive esse falar, isso parece com Matisse, não. Mas depois que o Beto falou, É interessante isso. Angélica, eu vou te fazer uma pergunta, bom. Não sei como vai parecer, nem sei se eu vou conseguir formular direito. Você que trabalha com desenho, com forma, e hoje a gente vê que o desenho já saiu do papel faz tempo. Para você, qual o limite dele? Qual o limite do desenho? Ele é desenho, uma vez que o material não é mais lápis, não é mais papel, é só a forma, é conteúdo? Essa é uma discussão na arte contemporânea, né? Por exemplo, na pintura, quando um pintor pinta em cima de um papel, os críticos e os pintores chamam de desenho. Para mim, aquilo é muito mais uma pintura do que um desenho. Quando o Paulo Pasta faz uma pintura com tinta óleo em cima de um papel, para mim aquilo é uma pintura, não é um desenho. Ele chama de pintura e os críticos chamam de desenho, entendeu? Agora, os meus trabalhos, o Paulo Sérgio Duarte diz que é pintura, que não tem nada de desenho, sabe?
Tem outros críticos que falam, não, é desenho. Então, eu acho que o desenho é mais ligado à questão da forma, né? Mas você pergunta se o desenho tem limite para mim, é isso? Não, eu acho que não tem limite no sentido que eu estou experimentando ele e que eu continuo a fazer, entendeu? Então, eu estou experimentando ele de diversas maneiras. Então, não parei aqui, eu vou continuar a produzir nesse sentido. Então, o desenho você teria, na verdade, uma linha delimitada, diferente de uma pintura que tem... Para mim, eu acho que a diferença um pouco do desenho e da pintura é que o desenho é mais imediato. Você faz e você, de maneira geral, você não tem como corrigir. Tá? A pintura tem um tempo diferente, né? Você cria uma pintura, você vai sedimentando, você vai sobrepondo camadas, você se permite um erro, né? Você raspa, você põe mais matéria, né? E o desenho, a construção dele é uma coisa mais rápida, né? O que você acha, Tadeu? Você que é um... Porque o estilóide é frágil, né? O papel em geral a gente desenha no papel, o papel é frágil. Acho que talvez por isso que os pintores chamam pintura no papel de desenho, porque eles não conseguem mexer muito na tela com tinta óleo. Você raspa, se você vê os filmes do Iberê Camargo, é incrível que você vê a pintura dele prontinha, maravilhosa, linda, que você ajoelharia ali na frente daquela pintura. Aí ele vem com a espátula e raspa inteirinha e começa a pintar tudo de novo. Como você pode ver aqui na exposição no 5º andar, do quadro com vários lados, várias sobreposições, muitos quadros famosos. Hoje em dia tem estudo, mostra que tem várias pinturas embaixo que o artista não gosta e vai pintando em cima, às vezes até porque não tinha material, então quer pintar outra coisa. Quer dizer, a tela, a pintura se permite a isso, né? E o desenho não, o papel ele não aguenta muito. Às vezes você pode até pintar por cima, mas é uma coisa mais limitada. Da onde vem os banquinhos, a instalação dos banquinhos na sua última exposição? Eu acho que vem do processo como um todo. Eu não sei te dizer que vem de uma coisa especialmente, né? Quando eu fiz essa instalação das parafinas, eu queria fazer uma coisa assim, que colocar as parafinas, depois vir com o maçarico e dar uma derretida. E o Nuno que me tirou essa ideia, me encheu o saco. Não, você vai estragar essas formas. A parafina você não domina, ela escorre. E aí eu desencanei. Mas sempre teve essa ideia de fazer uma coisa de usar a parafina e escorrer. Eu quero, na verdade, fazer uma instalação grande com esse trabalho. Fazer um monte de banquinhos de vários tamanhos e encher tudo de parafina. E a forma é sempre a mesma, né? Dos desenhos. Pelo menos é o que a gente enxerga, né? Sempre as formas orgânicas. Vocês não viram nada, mas eu comecei como acho que muitos artistas começam, com a figuração. Trabalhei durante muito tempo com desenho de observação e na gravura. Trabalhei muito figuração ainda e adoro desenhar. Só que eu acho que em determinado momento aquilo já não me satisfazia mais, eu queria fazer outra coisa. Mas eu dei aula em faculdade durante 16 anos e tinha que desenhar para mostrar para os alunos e tal. Então eu adorava, até sinto falta hoje em dia
de dar aula por esse processo de desenhar, né? Então, você dá aula de desenho de observação, você tem que sempre... Eu dava aula de pintura, de cor, de tudo, então você tem que fazer para mostrar para o aluno. Então, é uma coisa que eu tenho muita intimidade com isso, tenho muita facilidade. Eu tenho facilidade em desenhar figurativamente, não tenho... Tem gente que não tem muitos artistas famosos que não tem. O Nuno é o mesmo, que ele diz que ele não sabe desenhar nada. Eu não sei, eu nunca vi ele tentar desenhar. Mas ele diz que não sabe desenhar nada e é um grande artista. Quer dizer, hoje em dia você não precisa mais saber desenhar para se tornar, ou saber pintar a figuração para se tornar um artista, para lidar com as questões da linguagem contemporânea, né? Mas eu gosto de desenhar e eu gosto do desenho de observação. É um exercício que eu acho que é uma maneira de você pensar até espaço, tudo. Assim, a sua pintura, pelo que eu vi, as suas pinturas, esculturas, seus projetos, eles são sempre em pares, né? Dá para fazer 500 observações, dá para dialogar 500 coisas a respeito de pares. A que se deve isso? Você acha que é uma coisa intuitiva ou... Eu nem nunca tinha pensado que era par, agora você falou, é verdade. Assim, mesmo que quando não são 2, são 4, mas não é intuitivo. Agora eu tô pensando, né? Eu falei, nossa, eu tô pensando aqui em pares, você segue a figura funda, conteúdo de forma. Fiquei inquieta a respeito disso. Você faz o quê? Estou estudando arte, mas eu ainda estou engatinhando, sou um bebezinho ainda assim. E Gisele, não quer fazer nenhuma pergunta? Vou fazer uma última para fechar, então eu vou ser chata. Fica à vontade. Não, é porque tem esse projeto na faculdade, a gente tem que falar sobre desenho, né? E o que eu percebi nas exposições agora, que não tinha acontecido, é de trazer o esboço mesmo para a exposição, sabe? Trazer o projeto. A que se deve isso? Você acha que houve uma consciência? Eu reparei isso primeiramente no gabinete do desenho. Eu falei, nossa, finalmente não tem obra pronta, mas tem os projetos, tem as gravuras. Você acha que se deve a que essa Mas às vezes o que você acha que é esboço, não é esboço, é uma obra pronta. O desenho, até o século XIX, ele não tinha um caráter como linguagem, tá? Era isso que você falou, era o esboço, né? Os artistas desenhavam como um projeto, para depois pintar. A partir talvez do final do século XIX, o desenho ganha um caráter de linguagem, o desenho é valorizado como linguagem. E você já pode ver nos artistas do século XIX, quer dizer, os desenhos que muita gente acha que é inacabado, não é inacabado. Quer dizer, o artista pinta no meio do papel e deixa a roupa, só tem um pedaço da roupa, aquilo é de propósito, quer dizer, não é um esboço, é um desenho, é uma obra acabada. Então, muitos dos trabalhos que você viu no gabinete do desenho, que para você que está começando a conviver com essa linguagem agora, acha que é um esboço, não é porque o artista definiu aquilo como uma obra acabada, embora tenha também esboço, né? Respondi mais ou menos? É que assim, não sei se eu expressei direito. Antigamente não se expunha os desenhos, gravuras, era uma coisa separada, não conversava com a Era menos valorizado. Agora que começou a ebulir essa coisa de não agora, já faz bastante tempo, mas é mais... Tá bom, Mas é uma linguagem contemporânea. O desenho,
ele tem autonomia enquanto linguagem, entendeu? Ele não é mais um esboço para alguém pintar depois. Ele é uma... de arte, né? Ah? Tem estatuto de arte. Ele tem autonomia como linguagem. O desenho em si é uma obra de arte. E às vezes um desenho que ele não está todo trabalhado no papel, ele não vai até as bordas do papel, que para você pode achar que aquilo é esboço, aquilo não é esboço. Depois, se você puder, sobe aqui e vê a série de desenhos do Flávio de Carvalho, você conhece? Então, que ele fez o desenho da mãe dele, né? Então, aquilo é um desenho, quer dizer, ele não desenhou tudo até o final, ele está concentrado ao assunto que interessa a ele, que é a expressão do rosto da mãe. O resto que está em volta não é importante. O que é importante é a expressão do rosto da mãe. Então ele está em cada desenho daquele que tem uma expressão, uma agonia pior, né? Ele está centralizado nessa agonia, nessa expressão, e o que está em volta, que com certeza tinha, que era a cama, o espaço, etc., não é importante. Então ele não desenha o que está em volta, ele não precisa. Isso é uma coisa acadêmica, entendeu? Então ele está querendo chamar atenção para aquela expressão dali da agonia da mãe, entendeu? Então, você poderia falar que aquilo é um esboço, mas aquilo não é um esboço. Entendeu? Então é aquela coisa de ter que ser rápido e não corrigível, né? É um momento que ele... Enfim, obrigada. Posso fazer uma última pergunta? Pode. Na verdade é uma pergunta dividida em duas partes. Eu vi aquele seu trabalho da cadeira, né? E também as suas pinturas e eu não conhecia antes o seu trabalho, né? Daí eu não sei se eu estou fazendo uma leitura equivocada ou não. Que o negócio das cadeiras me lembrou muito uma coisa de espera, ou de, não sei, de paciência, ou tem todo um repertório antigo de outros artistas, assim, que nem o Leonismo, com aquelas cadeiras da Capela do Morumbi. E dos seus desenhos me veio muito uma coisa, na verdade, topográfica, assim, que nem aqueles desenhos, um maior, assim, outro menor, assim, de abismo, e também, não sei se foi alguma relação com a Capela do Morumbi, de rachaduras, assim, e antes de ver as suas fotos da água, me lembrou uma coisa muito de aridez, mas orgânica, sabe? Uma aridez não repressiva, mas uma aridez bonita. E daí, depois que eu vi o da água, daí eu fiquei, nossa, N leituras, daí queria que você falasse um pouco se eu estou viajando muito. Não, eu acho que é uma coisa que eu tenho interesse, assim, desde criança, por essa coisa das formas, sem estar muito preocupada com a figuração. Então, eu bem menina, era um assunto que eu adorava fazer, era desenhar mapa, entendeu? Então, tem tudo a ver quando várias pessoas já falaram isso, ou a visão de cima, quer dizer, a visão de avião, você sabe? Então tem sempre essa coisa das formas, do limite da forma da ilha, da península. E a cor também parece uma coisa muito geológica, não sei, sabe, assim, de pedra. Daí eu achei muito engraçado que conversou também sobre esse negócio da água, assim. E desse negócio do banco, eu viajei muito, tem alguma coisa a ver com... Eu não entendi muito a questão da caneta do banco. É que o banco é um símbolo que... É isso que você quer dizer? Que é um símbolo de espera? Que nem no trabalho do Leonis, que ele pegou aquelas cadeiras e colocou aquela... panos, né? Os panos, aquelas camisetas, daí tinha um negócio de espera pela morte, mas também de abandono, assim. E quando eu vi o seu trabalho daquelas cadeiras, vendo toda aquela parafuso correr, assim, me lembrou uma coisa de espera e de paciência, sabe? De também ver, assim, a parafina. E daí não sei se teve alguma relação com isso, dessa espera, dessa calmaria, ou se foi uma coisa realmente mais estudando uma matéria e a estética dos dois.
Eu acho que é um pouco de tudo, que é a questão do tempo, né? Acho que ali tem uma questão do tempo, sim. Da forma, mas tem a questão do tempo. É tempo parado, assim, né? Como eu trabalho em apresentação do material, a impressão que eu tive ao YouTube agora é que tem uma entrega ao material. Como você lida com acasos? Com a questão da forma? Ou não existe acaso? Existe várias vezes, é o que eu falei, a questão, por exemplo, da mancha, do óleo, eu gostaria de dominar mais ela, de fazer ela ficar maior. Eu tenho esse domínio no sentido assim, quando eu quero de usar um papel que tenha, tipo, mata-borrão, que eu já fiz séries assim, mas tem muitas vezes que o acaso faz o desenho errar e aí errou, eu jogo fora e faço outro, entendeu? Quer dizer, tem o acaso, eu não domino totalmente, mas eu aceito ou não o acaso. Às vezes eu incorporo o acaso e eu faço uso desse acaso, mesmo às vezes aumentando o desenho, que escorreu para um lado, eu aumento a forma, mas tem momentos que o acaso impede que eu utilize aquele trabalho como trabalho, então aí eu não aceito o acaso. Eu aceito na medida de que dá para trabalhar ele. Quando não dá para trabalhar, eu não aceito. Mas tem muito acaso. Você só aceita o acaso quando você Quando eu transforma em desígnio. quando ele é interessante, Mas porque o trabalho de arte tem acaso o tempo todo, e é disso que você se alimenta mesmo. Não tem sentido também você fazer um trabalho onde você está totalmente projetado, e mesmo o trabalho, eu acho, o trabalho de mármore, que você projeta e que não sou nem eu que faço, que é outra pessoa, ele quando está pronto é outra relação, né? É diferente. Você não tem total domínio de uma obra de arte antes de fazer ela. Por mais que você projete ela, você não tem ela pronta, é outra relação. Que aí pode acontecer também um acaso. Pode fazer uma obra de mármore que você projetou milimetricamente e ela pode estar pronta e falar, não era isso, não quero. E você joga fora, entendeu? É da mesma maneira que é com desenho, com a pintura, eu acho que com qualquer linguagem, né? Você incorpora o processo ou não, quer dizer, o processo valeu e está aí, ou o processo não valeu como experiência, para você entender e aprender, mas não como resultado, né? Eu acho que é um pouco isso. Você considera o tema da paisagem em seu trabalho? Ou o tema da luz? Não entendi muito. Você considera o tema de paisagem em seu trabalho, em suas obras? O tema da paisagem, ela aconteceu meio sem querer. Eu não penso assim na paisagem especialmente. Tá? Não tem um tema da paisagem. Eu acho que eu esbarro na paisagem muitas vezes. Não só nas fotos, né? E como acontece com alguns desenhos, na formalização de desenho. Mas não é uma questão a priori, eu estou trabalhando com a paisagem, entendeu? Ou eu quero trabalhar com a paisagem. Acho que a questão da luz, ela é intrínseca na medida que você está trabalhando com desenho, com branco e preto, você está trabalhando com a luz. Mesmo que essa luz não seja uma luz figurativa, como é a questão da luz do Guild, por exemplo, tá? Mas eu acho que você está trabalhando com claro, com escuro, você está de alguma maneira trabalhando com a luz. Mas não é uma luz figurativa.
Fui arguída. Bom, Germano, eu agradeço muito a tua fala, agradeço a presença de vocês. Na semana que vem a gente vai ter um encontro com o Kepler, né? Roberto Kepler, que é um artista que está aqui na exposição. Hein? Kepler, Roberto Kepler. Ah, tá. O trabalho tem, coincidentemente, ele está no mezanino com umas peças em granito, trabalha com, enfim, poesia visual. Então eu agradeço a vocês. Como a gente tem ainda alguns minutos, quem quiser visitar as exposições, elas ficam abertas até às 9. Muito obrigado. Até a próxima. Respondendo, coletivizando a resposta para o Volpe está no quinto andar e o Antônio Silva está no sexto. Gostou? E o Di está no sétimo.